Olá pessoal, tudo bem? Então, bem-vindos a mais uma aula do professor André Farias, na sexta aula de RH, e hoje vai estar bem legal a aula porque a gente vai falar sobre remuneração. Voltamos ao conteúdo de RH em relação à composição e à continuidade do que a gente começou lá em recrutamento e seleção, treinamento e gestão de competências, gestão de pessoas, e agora a gente entra com remuneração, que vai dar sequência às próximas aulas também, e vocês vão conhecer a fundo aí esse universo do RH, beleza? Então, boa aula, galera, e fica até o final, beleza? Perfeito, vamos nessa! Vamos começar a aula então. Então, como foi dito na introdução da videoaula, hoje o tema é sobre a remuneração, porque ninguém trabalha de graça, mas também nenhuma empresa quer investir no seu profissional sem esperar algum retorno. Então, é um assunto importante, espero que vocês estejam bem atentos, preste atenção nos detalhes, que ela é complexa, ela é expositiva a aula, mas também tem algumas situações que você vai ver a sua aplicação prática no mercado, tá? E é importante vocês aprenderem aí, porque é um diferencial dentro do universo de RH, conhecer e saber como avaliar cargos e salários. Então, o que é remuneração, pessoal? Então, o conceito de remuneração, ela parte do princípio que é um processo que envolve todas as formas de pagamento ou de recompensas dadas aos funcionários e decorrentes de seu emprego. O que a Venado também diz que a remuneração de um funcionário é constituída de 3 componentes principais: a básica, incentivos salariais e benefícios. E as recompensas podem ser classificadas como financeiras e não financeiras. Então aqui eu fiz um diagrama, tá? Esse diagrama, ele justamente corresponde a essa segunda definição aqui. E a remuneração total, ela baseia-se em 3 pontos chaves, né? Que seria a remuneração básica, pessoal, que seria o salário mensal, o salário por hora, o salário que a pessoa ganha. Os incentivos salariais, que às vezes acompanham para poder reter o funcionário dentro da empresa e motivá-lo para que ele progrida sempre, que seria bônus, a PLR também, que é a participação sobre os lucros e resultados da empresa, e também aqui, certo? Aqui no caso, aqui, o benefício que seria o plano de saúde, alimentação, né? Enfim, várias coisas que envolvem a empresa e ela pode oferecer como um complemento para incrementar o salário do indivíduo, do profissional no caso. Então, assim, as recompensas financeiras e recompensas não financeiras. Tratando daquele terceiro conceito, né, a gente percebe que as recompensas organizacionais, elas são divididas nesses 2 pontos, né, financeiras e não financeiras. As financeiras, pessoal, podem ser diretas e indiretas. As diretas são os salários, são os prêmios, são as comissões de vendedores, por exemplo, tá? E as indiretas é o descanso semanal remunerado, são férias, gratificações adicionais, gorjetas, horas extras, tudo que está envolvido aí na legislação até trabalhista em relação ao direito do trabalhador, né? Então a soma do salário direto e do salário indireto reconstitui ou constitui a remuneração, desculpe, tá? E as não financeiras, né, praticamente são aquelas que estão mais intrínsecas, né? Promoções, vai depender também da qualificação do profissional, o quanto ele se envolve com o processo da empresa. A estabilidade no emprego, isso é importante, essa sensação de que você vai ter um emprego no próximo mês, no outro mês, e assim vai, essa sensação de segurança. Liberdade e autonomia no trabalho também, às vezes você cresce, mas você precisa dessa flexibilização por parte da gestão, direta e indireta, para que você traga novas ideias, incremente os processos, né? E a partir daí que você tem autonomia, você consegue crescer dentro da empresa, crescer dentro da sua tarefa, melhorar seu processo, tá? É uma espécie assim, de empoderamento, tá? Que chama de empowerment, mas isso está sendo muito comum depois que a Toyota assim, aplicou sua metodologia de gestão,
E o empoderamento ele vem crescendo, e isso é fundamental para que o funcionário saia da sua casinha, né? Que ele alcance novos horizontes, novos potenciais dentro da empresa. E a qualidade de vida no trabalho, isso é muito importante. Não se sentir perseguido, né? Tiver um ambiente, no caso de confortável, seguro, tudo isso é importante também. Então as recompensas, né, organizacionais está em cima desses dois fatores principais, financeiros e não financeiros, tá certo? Então vamos lá. Então assim, quanto à administração de cargos e salários, é bom saber alguns conceitos, tá, pessoal? Então assim, o que é o cargo, né? Chiavenato, lá em 99, né, mas não muda o conceito. Ele descreve um cargo como a composição de todas as atividades desempenhadas por uma pessoa e que figura em certa posição formal, olha, posição formal, que é na estrutura da empresa, do organograma da empresa. O organograma você já conhece, né? É aquela subdivisão hierárquica da empresa. Quem é o gestor, alta direção, seus subordinados, e assim você desce como se fosse uma escala verticalizada, colocando os cargos das pessoas e a quem ele é subordinado. Isso se chama organograma. Os cargos são desenhados e projetados dentro de uma racionalidade estratégica visando a eficiência da organização. Então perceba bem. Então, sempre eu tenho falado que a estratégia, o planejamento é fundamental para que alcançamos o sucesso e os resultados esperados. Então é importante vocês observarem isso de uma maneira bem lógica, tá? Quase que matemática da coisa, tá? O cargo pode ter um título, mas ele tem recursos envolvidos, né? E esses recursos justamente faz a matemática. E vocês vão ver nessa aula que o cargo ele é baseado em cima de cálculos, de métricas também para se alcançar o seu valor ideal dentro da empresa e onde ele pode chegar dentro daquele cargo ou função. A tarefa é um conjunto de elementos que requer esforço humano para determinado fim. E quando tarefas suficientes se acumulam para justificar o emprego de uma pessoa, surge então a função. E o que é função, pessoal? É definido por representar um conjunto de deveres, tarefas e responsabilidades que requerem serviços de uma pessoa. Sendo assim, quando há um conjunto de funções similares, por exemplo, um conjunto de funções similares, forma-se o cargo, ok? Que passa a ser entendido também como um grupo de funções idênticas na maioria ou em todos os aspectos mais importantes das tarefas que as compõem. Então, assim, o conjunto de tarefas promove uma função e o conjunto de funções promove um cargo, beleza? Então, assim, vamos adiante. Então, assim, para conhecer um pouco do que está envolvido nos cargos, e a gente, desde o começo dessa aula, desde o primeiro slide, vem falando que ninguém trabalha de graça, essa remuneração é baseada no salário, né? Então, a gente tem dois conceitos comuns aí, que a gente sempre escuta no comercial, na verdade, não no comercial, mas nas reportagens, sobre o salário nominal e o salário real. Salário nominal ou bruto representa o volume de dinheiro fixado em contrato de trabalho pelo cargo ocupado. Então você vai assumir um cargo dentro da empresa e ali você sabe o quanto vai receber. Claro que tem os descontos, as contribuições devidas, imposto de renda, INSS, mas também você é composto dos proventos, tá? Adicionais, DSR, que isso a gente vai aprender a posterior, beleza? Então, quando o salário nominal não é atualizado periodicamente, no caso de economias inflacionárias, como é o Brasil, que existe uma inflação, apesar de controlada, mas ainda assim existe uma inflação, ele sofre perda de poder aquisitivo. Por que sofre, pessoal? Porque, olha só, mesmo que a tua empresa tenha uma política salarial, de fazer a recomposição salarial no outro ano, em função da inflação do ano anterior, o preço atual está outro. Então você tem uma reposição para o ano passado, para o período anterior. Então isso fala que você houve uma perda de poder aquisitivo, beleza?
Então, assim, você, se tivesse no ano passado e a inflação fosse recomposta dentro do seu salário, o valor, e você comprasse o produto naquele ano, você não tinha tanta perda, talvez nem tinha perda, mas a partir do ano que você, a partir do momento que você passa do período e somente a recomposição do período anterior, o período atual ele fica descoberto, tá? Então aí há a perda, tá claro isso? Então é interessante. Vamos lá. O salário real representa a quantidade de bens que o empregado pode adquirir com o volume de dinheiro que recebe mensal ou semanalmente. Neste caso, é a quantidade de mercadorias que pode ser adquirida com o salário. É importante observar que a recomposição salarial não significa de fato aumento real do salário, uma vez que sua referência se dá em período anterior, como eu falei antes. Então, assim, o salário real está baseado no poder de compra, certo? E a partir do momento que você não tem um aumento real de salário, você tem perdas salariais. E também tem consequente perda de poder aquisitivo. E esse aquisitivo é comprar as mercadorias e os itens que você deseja dentro daquele escopo do salário que você tem, certo? Por exemplo, pessoal, se o seu salário dá para comprar uma quantidade de itens no supermercado, certo? Que supra as necessidades da tua família, essa recomposição baseada no ano passado, no período passado, se você for comprar novamente e não teve o aumento real, você vai deixar de comprar alguns itens, porque o dinheiro não vai dar para comprar tudo. Tá claro aí a ideia? Então é isso, tá? Então, assim, para conhecer um pouco mais sobre salários, há alguns tipos de salário. O salário mínimo, que é a contraprestação, olha que palavra interessante, contraprestação mínima a ser recebida pelo empregado por uma jornada normal de trabalho. Atualmente está em R$ 1.045, que é o salário mínimo vigente do ano, desse ano que eu estou fazendo esse vídeo, aula, né, essa videoaula. Então, assim, antes da reforma trabalhista de 2017, ninguém poderia receber menos, né, do que o salário mínimo vigente. Porém, tem uma nova categoria de emprego que chama trabalho intermitente e ele tem um outro cálculo, porque você trabalha em períodos que são necessários para a empresa. Você tem um vínculo, mas você trabalha de acordo com a necessidade da empresa. Então, às vezes, você trabalha 2, 4, 5 horas por semana ou um pouco mais. E aí você tem, no final, um salário abaixo do salário mínimo vigente. Tá? Depois a gente vai aprender isso aí. O piso salarial ou salário normativo. Então, algumas classes, né, de trabalho, alguns tipos de trabalho, por exemplo, administradores, comerciários, certo? Mecânicos, engenheiros. Existe um piso salarial que é determinado por acordo coletivo, tanto pelo sindicato patronal como os sindicatos trabalhadores. Então, às vezes é bem acima ou um pouco acima do que o salário mínimo vigente, né? Então, o salário mínimo profissional é justamente a contraprestação devida a profissionais liberais, como médicos e engenheiros. Bom, pessoal, houve um pouco de confusão minha. O piso salarial ou salário normativo é aquele decidido pelo acordo coletivo. E aquilo que eu falei sobre o salário mínimo profissional é justamente o salário que é o mínimo, né, de certas categorias de profissionais liberais, como advogados, engenheiros, médicos, é isso, tá? O salário in natura é um termo usado, ele compreende-se a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações in natura que a empresa fornece habitualmente ao empregado. Isso às vezes não está embutido no salário, tá? Às vezes está discriminado como benefícios, mas essa parte que também faz parte de toda a remuneração da pessoa, né? Ele envolve também
uma quantia, né, uma despesa por parte da empresa. Então, assim, essa parte se chama salário in natura, porque compreende o todo. E o salário fixo é a contraprestação acordada entre as partes que não sofre variação, né? Por exemplo, o salário mensal de uma pessoa. Você foi trabalhar e o acordo foi como você ganhasse R$ 2.000. Isso aqui é o seu salário fixo. Mas se você trabalhar no comércio, né, você poderá receber comissões de vendas, né? Então, assim, você tem um salário variável. E ele pode ser misto. Você pode receber o fixo e também as comissões, formando assim um salário misto, de fixo mais variável, né? Então, aqui, a composição dos salários, né, em cima dos fatores internos da empresa e em cima dos fatores externos da empresa. Então, para compor o salário, é importante observar esses fatores internos e fatores externos, né? Então, em relação aos fatores internos, a gente tem a política de RH, a política salarial da empresa, né, como é que ela define os cargos e os salários, a competitividade da organização, etc. E em relação ao ambiente externo, é a situação do mercado de trabalho também, o quanto eu posso pagar. Veja que em momentos de crise, às vezes, algumas empresas promovem a redução da jornada de trabalho, até mesmo do corpo de trabalho, para não demitir as pessoas, entendeu? A gente está passando por uma situação semelhante, até mesmo em cima de medidas provisórias do governo federal, onde a empresa pode pagar apenas uma porcentagem do salário enquanto dure o momento de crise. A conjuntura econômica que eu falei agora, inflação, custo de vida, a pandemia no caso, a legislação trabalhista, que a gente vai aprender em uma outra aula, os mais detalhes, e a concorrência no mercado, né? Então isso faz com que as empresas se articulem para avaliar o valor exato ou o valor proporcional, né, médio, para reter o talento e manter as pessoas motivadas e crescendo dentro da empresa. As estruturas salariais. A administração de salários envolve um conjunto de normas e procedimentos utilizados para estabelecer uma política salarial justa e equilibrada dentro da organização. Isso é interessante, porque você tem diversos cargos dentro da empresa e algumas pessoas podem perceber que o outro faz uma determinada tarefa e que você faz semelhante, só que a diferença salarial entre aquele e você é muito grande e dá uma sensação de injustiça, dá uma sensação de desequilíbrio salarial dentro da empresa, né? Então é importante vocês trabalharem essa política salarial de maneira justa e equilibrada, sempre pensando nesse processo. O equilíbrio interno, a gente tem a avaliação de cargos e a classificação de cargos, que promovem justamente a política de RH, tá? Deixa eu colocar aqui o apontador lei, certo? E aqui a gente tem a classificação dos cargos, que promove a política salarial da organização. Veja que a política salarial da organização está incluída dentro da política de RH. E o equilíbrio externo é a pesquisa salarial. O que é a pesquisa salarial? É justamente a busca dessas informações no mercado de trabalho, como é que as outras empresas estão pagando. Então, é necessário pesquisar, né, coletar os dados, né, tabular esses dados e chegar a um diagnóstico, chegar a uma análise, né, crítica de como o mercado está pagando por aquele tipo de profissional. É necessário ver também o porte da outra empresa, né, a posição dela no mercado. Tudo isso é importante para que você faça uma política salarial justa e equilibrada, porém dentro das condições da empresa em que você está trabalhando e atuando, tá? É bom verificar isso também, pensar globalmente, mas agir localmente, certo? Mas também percebendo a situação de que, se você colocar muito abaixo da média do mercado externo, você pode perder profissionais que vão ficar bem treinados,
vão ter domínio das tarefas em execução e esses profissionais vão terminar migrando para outras empresas concorrentes e levando até segredos da tua empresa para outras e utilizando isso de uma maneira até que possa atrapalhar a tua empresa, né? Porque a pessoa já conhece as práticas da concorrência. Qual é o objetivo da administração de salários? Então, o objetivo para você trabalhar essa política salarial é atrair pessoas e reter talentos da empresa. Então, assim, hoje, uma das grandes, vamos dizer assim, máximas, né, da política salarial, do recrutamento, do treinamento, da motivação do funcionário é reter esse talento, né? Então, a gente trabalha isso aí. Cada vez mais, as empresas precisam de capital intelectual e para manter esse capital intelectual é necessário oferecer uma boa recompensa pelo serviço executado, que seria a remuneração, beleza? Motivar e obter engajamento do pessoal quanto à execução do trabalho realizado, né? Essa vontade de fazer esse mindset de crescimento, tá? A pessoa envolvida sempre em procurar aumentar, chegar no ponto X e quando chegar naquele ponto X procurar um outro ponto, sempre tá partindo para novos horizontes. Quando eu digo novos horizontes, estimulando o potencial dele dentro da empresa, tá? Aumentar a produtividade e qualidade do trabalho, controlar os custos laborais, que é os custos do trabalho executado, oferecer um tratamento justo e equitativo aos empregados, cumprir a legislação trabalhista vigente, porque é necessário cumprir a legislação, porque a empresa pode ser autuada e multada, né, no caso. Então vocês têm que ficar prestando atenção nisso, que a empresa, a partir do momento que ela não cumpre a legislação, ela está suscetível a multas, fiscalizações e processos por parte até dos funcionários, se aqueles um dia saírem da empresa ou não, né? Há casos também de pessoas que trabalham na empresa, principalmente no ambiente público tem muito disso, e em alguma situação de segurança, de ruído, de injustiça, de descumprimento da legislação trabalhista em algum momento, a empresa, através dos sindicatos, o funcionário, através dos sindicatos, entra com uma ação, até mesmo, às vezes, coletiva, contra a própria empresa em que trabalha, né? Chegando, muitas vezes, a ganhar, né, o recurso e ser indenizado, né? Estimular as pessoas para alcançar os objetivos e metas organizacionais e promover um ambiente social colaborativo e promissor, aquele ambiente amigável, onde as pessoas se respeitam, né? Sem ter aquela sensação de inveja, porque o outro ganha bem mais do que você, ou coisa parecida, mas essa política, esse ambiente justo, né? Você sabe o que você faz, você tem noção, você aceitou a proposta, você tem noção do quanto ganha e sabe que aquele chefe, pela responsabilidade dele, pela complexidade do trabalho dele, ele ganha o valor dele, certo? E esse intervalo entre o seu e o dele tem que ser compreensivo e não injusto, tá? Então, quais são as fases para a implantação do plano de cargos e salários, né? Então, assim, o Araújo, ele coloca uma tabela, um quadro, no caso, que é interessante a gente observar a fase de todo o processo, tá? Primeira fase, que é o planejamento e divulgação do plano. A primeira fase é a elaboração do plano, né? Quais são as etapas? A discussão do plano com a alta direção, a aprovação do plano pela alta direção, claro, isso tem que movimentar uma equipe dedicada, né? Que chama de comitês, né? E essa equipe tem que ter uma aprovação plena, porque isso vai envolver o aumento de despesas da empresa, de investimentos, de recursos financeiros da empresa, às vezes muito alto, e isso vai ter que ter uma resposta positiva para compensar essa valorização do plano de cargos e salários, né? Porque
tudo está baseado na capacidade de recebimento da empresa, através das vendas, dos serviços executados, e a capacidade de liquidar, né, suas despesas e seus custos, né? Seja ele na folha de pagamento, que é a mais alta da empresa, matéria-prima e outros recursos envolvidos. Segunda fase é a análise dos cargos, tá? E também onde a gente pode ver aqui a coleta de dados, descrição dos cargos, a classificação dos cargos conforme os grupos ocupacionais e catálogo de cargos, método da observação local, método do questionário, método da entrevista, combinação metodológica, área mental, área de responsabilidade, área física e área de condições de trabalho. Então, assim, vocês têm vários procedimentos para trabalhar análise de cargos. Então, assim, quando você chega aqui, isso aqui é a descrição do cargo, modelo, lembra do modelo? Então, tem o cargo, sumário do cargo, tarefas periódicas, tarefas ocasionais, subordinação. Isso aqui é um modelinho, né, que é a descrição do cargo, que é uma relação das atividades ou funções que o possível candidato irá executar dentro da empresa, no que se refere ao quanto ele vai custar para a empresa e qual o perfil. Característica do candidato se adapta ao cargo, buscando facilitar a identificação desse indivíduo no mercado de trabalho. Então, assim a gente vem, certo? Voltando aqui, tá? Então, a gente tem essa segunda fase, que seria a análise do cargo. Tá? E aqui são os procedimentos. Na terceira fase, a gente tem a avaliação dos cargos, a avaliação dos grupos ocupacionais e a escolha do método de avaliação. Existem 4 métodos, tá? Escalonamento, pré-determinado, por pontos e por fatores, beleza? Então, assim, os procedimentos tradicionais não quantitativos, que é o método por escalonamento e o método pré-determinado, e os tradicionais quantitativos, né? Que é o por pontos ou fatores, ou também o de só por fatores, né? Então, assim, vamos lá. Então, na fase 4, eu tenho a pesquisa salarial. Essa pesquisa salarial, ela, de uma certa forma, tem um aspecto mais externo, certo? É necessário coletar informações do mercado. Então, existem sites que têm tabelas de salários, né, entre o mínimo, o máximo e o médio, salário médio de mercado. Então, vocês têm muitas fontes disponíveis na internet para buscar essas informações, e também podem conhecer outras empresas e ver a política salarial de outras empresas que são concorrentes de vocês. Escolha dos cargos, escolha das empresas, elaboração do manual de coleta de dados, tabulação desses dados, a análise desses resultados e o relato das empresas participantes. Não é isso? Então, assim, dentro da pesquisa salarial, você tem toda uma etapa para construir. Na quinta fase, é a estrutura salarial, você criar a estrutura salarial da tua empresa, né? Como vai ficar os cargos, o salarial e os níveis de crescimento dentro daquele cargo, os graus de evolução. Na sexta fase é a política salarial, que também vai envolver como você vai colocar justamente essa promoção horizontal, vertical e reclassificação, que depois da estrutura salarial, seria justamente a política salarial. Elas estão, se você for perceber, as fases, elas estão numa sequência, mas elas andam muito ali coladinhas, andam muito juntas, tá? Então elas seguem esse ritmo assim de andarem quase que paralelos em alguns momentos, tá? Paralelas. E a política de remuneração, que seria a formação da remuneração total da empresa, beleza? Então, assim, alguns fatores essenciais de avaliação dos cargos, né? Por exemplo, os requisitos mentais, né? Quais são? Quando você vai avaliar o cargo,
É importante você observar isso, galera, porque é nesses requisitos, nesses fatores, que vocês vão observar detalhes onde vocês podem evoluir para poder alcançar uma amplitude e também uma evolução maior dentro do ambiente de trabalho. Por exemplo, quanto aos requisitos mentais: inteligência, memória, raciocínio, expressão verbal, relacionamento interpessoal, como você se dá com as outras pessoas, também assim intrapessoal, o seu autocontrole e criatividade. Então, são pontos chaves que vocês têm que evoluir sempre. Conhecimentos gerais como gramática, aritmética, que seria uma parte mais de exatas, conhecimentos especializados como engenharia mecânica. Então, os requisitos mentais é que você sempre esteja em constante evolução no teu capital intelectual, beleza? Já físico, tem que ter muito cuidado com a tua postura, para não terminar absorvendo, né, pelo fato de não ter uma postura adequada, ou se controlar, ou se regular nessa parte aí, tem uma lesão por esforço repetitivo, e aí você fica impossibilitado do trabalho, né? Pode até conseguir um atestado, né? Mas já fica com uma situação em que a empresa vai olhar para você diferente, pelo fato de você ter um problema agudo ou crônico, né? Então, a capacidade de esforço físico, como andar, carregar, movimentar, condições físicas, idade, sexo, altura, força e capacidade visual, né? Independente desse negócio de gênero, tá, pessoal? Isso aqui não é que ele vai trabalhar a idade que seja novo, o sexo que seja de um ou de outro, a altura que seja alto ou baixo, mas são várias condições físicas que devem ser inerentes na avaliação de determinados cargos, sim, tá? Habilidades, coordenação muscular em movimentos repetitivos, habilidade manual na operação de máquinas e equipamentos, como você executa, a capacidade de você aumentar seu ritmo, sempre naquela sequência de tempos e movimentos, lá do Taylor, tá? Responsabilidades, você tem responsabilidade do cuidado pela máquina que está operando, o equipamento também, de não tratar com um certo desprezo ou falta de cuidado e chegar a ter alguma avaria ou danificá-lo, é mais prejuízo para a empresa. Se você fizer isso com frequência, você pode receber algum tipo de advertência ou até mesmo pagar o equipamento. Tem empresa que quando você quebra o equipamento, dependendo dele, você tem que suprir com o ônus, né? Tem que pagar pelo prejuízo. Então, assim, pôr dinheiro e outros documentos de valor. Às vezes você mexe com dinheiro, tem o dinheiro do caixa, o dinheiro não é seu, o dinheiro é da empresa, para pagar as contas, então tem que ver isso com cuidado. O atendimento ao público, veja que você é a imagem da empresa, é representante da empresa. Você atender mal o cliente não vai lembrar de você, vai lembrar que tem um atendente daquela empresa X, ele sempre vai colocar a empresa como uma evidência negativa, e não você que estava lá. Mas você tem que ter essa responsabilidade de ter esse cuidado em atender bem e com excelência o cliente. O registro de informações, passar informações fidedignas, informações que sejam verdadeiras, né? Não omitir informações, tá? Então tudo isso envolve as responsabilidades. E as condições de trabalho, o risco de acidentes, né? Por horas de atividade, influências ambientais como ruídos, iluminação. Aí a gente já entra em saúde e segurança do trabalho, que é uma áreazinha interessante, que vai ter uma aula sobre isso aí, beleza? Então vamos lá. Então, assim, os métodos tradicionais de avaliação de cargos. Como eu falei antes, existem os métodos não quantitativos e os métodos quantitativos. Então, a avaliação de cargos visa a obtenção de dados que permitirão uma conclusão acerca do valor interno relativo de cada cargo na organização
indicando as diferenças essenciais entre os cargos do ponto de vista quantitativo ou qualitativo. Então, assim, como métodos não quantitativos, eu tenho o de escalonamento simples e o de graus predeterminados. Já os métodos quantitativos, nós temos aqui a variação por pontos, certo? E temos comparação por fatores, tá? Vamos ao método escalonamento simples, é o que chama de job ranking. Bom, pessoal, aqui é um modelo simples, tá? Então, assim, existe um comitê que é escolhido de pessoas, às vezes 3 pessoas, já para não dar empate, né? Para fazer uma coisa mais criteriosa. E esse comitê vai determinar, né, uma comparação simples e consiste em se dispor os cargos em um rol, crescente ou decrescente em relação a algum critério de comparação. Então, por exemplo, eu tenho um rol aqui de 1 a 5, beleza, de graus. Então, assim, o membro A, que seria o membro do comitê, o membro B, e o membro C, que seria o avaliador A, o avaliador B e o avaliador C. E eles chegam em consenso. Então, assim, dentro dessa escala aqui, vamos supor que qual é o que tem grau menor. No caso, ele já ia atrelar o salário menor também da empresa, o salário mais base da empresa. Então, o motosserrista, ele disse que o outro falou que era motorista, e aí o outro foi motosserrista. Os 3 chegaram ao consenso, quando 2 voltou em motosserrista, ficou motosserrista. Depois vem para o segundo, que é o motorista. Eles avaliaram que um disse que o motorista tinha que ter grau 2, o outro motosserrista tinha que ter grau 2 e o outro carpinteiro tinha que ter grau 2. Veja que os 3 foram diferentes, mas aí eles entraram no consenso e colocaram o motorista, tá? Por uma situação em que o carpinteiro tinha um nível maior do que o motorista, algumas habilidades a mais. Então, 2 votaram no carpinteiro e 1 no motorista. Então, ficou o carpinteiro. Já no 4º nível, eles todos concordaram no mecânico. E no 5º nível, que seria o salário mais alto daquela empresa, desses cargos, o almoxarife seria o que cuida lá do estoque e tal, seria o cargo mais bem pago da empresa nesses cargos mais operacionais, tá? E administrativos também aqui, beleza? Esse é o método de escalonamento. Já o método de grau predeterminados, que chama de Job Classification, tem alguns passos. O primeiro passo é a definição dos graus predeterminados. Aqui vai um modelo, né? Por exemplo, grau 1. Então, aquela empresa tem aquela função, né? Tem tarefas repetitivas, recebe supervisão constante e não exigida experiência anterior. Tem vários modelos aí na internet, galera, que vocês podem pegar direitinho isso aí, certo? Então, assim, fiquem à vontade de buscar dentro da internet essa parte até da definição dos graus e quais os fatores que envolvem dentro deles, né? Nesse caso, o grau 2, tarefas rotineiras executadas. Aqui eu só fiz um resumo, mas pode ser bem mais complexo, cada quadrante desse aqui é referente ao grau. Já o grau 3, tarefas variadas, recebe supervisão direta e exigir experiência aqui. Aqui também tem trabalhando experiência. Então a gente já começa a perceber que tem algumas ênfases, como experiência, o nível de tarefa executado, o grau de instrução, né? São algumas classes que vocês precisam perceber aí. Tarefas variadas por padrão de especialização, recebe supervisão direta, então a supervisão também envolve direta ou indiretamente sobre o cargo, né? Então isso é sinal de mais autonomia, mais empoderamento sobre a tarefa. Tarefas qualificadas, que envolvem seleção e aplicação de procedimentos administrativos eficazes. Recebe supervisão indireta, esse aqui já executa o trabalho dele e é supervisionado indiretamente, através de algum relatório que ele faça, coisa parecida.
já é exigida experiência de 5 a 7 anos. E o grau 6 são tarefas especializadas, né? Já é um nível de profissional, onde regidos pelo conhecimento formal de práticas administrativas amplas, recebe supervisão geral de trabalhos que envolvem planejamento, organização e pesquisa, orienta a equipe na execução de trabalhos especializados e é exigida experiência de 8 a 10 anos. Então você vê aí que, através do plano administrativo, eu consegui colocar características em relação à tarefa executada, ao nível de experiência, ao grau de instrução, à supervisão. São vários fatores que eu posso colocar para criar o meu plano, tá? E atrelar a cada um desses fatores, ou o conjunto desses fatores, o grau respectivo, beleza? Então, assim, aqui vamos chegar a um exemplo daquele lá, grau determinado. Então, através da análise do comitê de avaliação, certo? Chegamos à conclusão que o avaliador A falou que o contínuo tem grau 1, 1 e 1. Então, o consenso é que ele é o grau 1, então seria o salário mais baixo daquela empresa. A secretária executiva já tem grau 5, grau 4 com 2 avaliadores, então ficou como consenso grau 4. O auxiliar de contabilidade ficou com o grau 3. E o gerente de remuneração, o cargo que é mais de gestor, né, de maior responsabilidade, ficou com o grau 6. Né? Então, daí vocês começam a perceber as faixas salariais dentro da empresa, né? Justamente pela decisão e consenso do comitê de avaliação. Bom, pessoal, vamos conhecer agora o método de avaliação por pontos. Então, esse é o método mais comum, tá? É conhecido como método de avaliação por pontos e fatores também, e é o mais objetivo, mais preciso, é analítico e de fácil aplicação, tornando-se mais usado nas empresas atualmente. Então, assim, por várias pesquisas que eu fiz, de empresas públicas e até privadas também, eles usam esse método de avaliação por pontos para confeccionar, para elaborar o seu PCS, que é o Plano de Cargos e Salários. Beleza? Então, você tem como primeiro passo a escolha dos fatores de avaliação, onde contempla um conjunto de variáveis entre 5 e no máximo 10 fatores. Então, a gente tem aqui 13 fatores e a gente vai escolher no mínimo 5 e no máximo 10 fatores, tá? Divididos em 3 campos de análise. Que campos são esses? São requisitos mentais, aí eu coloquei como fatores escolaridade, experiência e complexidade da tarefa. Então, dentro dos requisitos mentais tem esses três fatores principais. No requisito físico temos o esforço físico, que é aquele esforço que você faz para executar a tarefa, a rotina do dia a dia mesmo do trabalho. O esforço visual e mental, né? Outros riscos envolvidos também. E as condições de trabalho que você está, que é inerente ao dia a dia ali do seu trabalho, né? Ruídos, né? Também é muito forte, segurança, uso de EPIs, tudo isso envolve na proteção e nos requisitos que envolvem o cargo a ser executado, as tarefas a serem executadas. E por fim, as responsabilidades que você tem, né, para avaliar o cargo, né, sobre a função, as funções desempenhadas. Por exemplo, a responsabilidade que você tem pelo material e equipamento, a responsabilidade que você tem pelo produto, certo? De zelar pelos produtos, de ter cuidado, aquilo é patrimônio da empresa, é um ativo da empresa, você pode causar algum prejuízo por erros, né? Então é muito comum você cometer erros na empresa, tem que ter, o cargo às vezes, dependendo do grau de responsabilidade dele, assim, os erros têm que acontecer de forma mínima, ou talvez não pode haver erros, por valores, por contatos, no caso valores é dinheiro, um caixa que você está mexendo lá, caixa do supermercado, outra situação que você mexe com o numerário, por contatos, as pessoas, por subordinados, né? Por supervisão. Então, vários fatores aí que vocês podem escolher para poder
criar uma avaliação do carro que a gente vai ver na sequência dos slides, ok? Vamos lá para o outro. Ou através de ponderação estatística, que requer o uso de softwares, tá? Já existe software no mercado, até mesmo aplicativo de Excel. Então aqui eu tenho aqui, ó, nessa parte do segundo, né, o grau 1, aí tem um detalhamento, veja que ele colocou fator instrução, fator experiência, fator informática, fator complexidade, fator supervisão recebida, pode colocar fator por responsabilidade, enfim, várias coisas. Então ele fez aqui. O grau 2, ele já vai aumentando cada fator desse, tá vendo? O grau 3 já vai aumentando cada ainda mais. E o grau 4 vai, e o grau 5, o grau 6, assim vai aumentando esse grau, esse nível de detalhamento, né? E de exigência em relação ao carro. Então aqui, ó, continuando, é necessário fazer, isso é uma situação interessante aqui, ó, fazer a avaliação por pontos, a continuidade, através da ponderação estatística. Então, exemplo para a construção de uma tabela. Então, verificar o número máximo de graus presentes no conjunto de fatores. Então, ele colocou aqui, no caso de instrução, um grau, né, o nível 7 dele. Então, construir duas tabelas com os fatores e obedecendo o percentual de peso que ele foi atribuído. Então, ele deu 150 aqui, ó, certo? Esse 150 é feito através, pode ser feito através de métricas e cálculos estatísticos, mas pode ser designado também pelo comitê de avaliação, tá? Então, aqui o comitê designou que fosse o peso 150 mínimo, tá? Beleza? E outro na segunda tabela, 150, que seria outra tabela, só que ele multiplicou por 9. O que é esse 9, galera? Esse 9 é o coeficiente de correlação. Então já tem cálculos estatísticos que traz qual é o coeficiente exato. Então assim, os softwares fariam isso, mas nesse exemplo aí, ele sugere que escolha entre 8 e 12 e ele escolheu 9. Então 9 vezes 150 deu 1.350, certo? Fez a segunda tabela. Aqui é o valor máximo e o valor mínimo para a instrução, tá? Então, multiplicar o peso percentual de cada valor pelo número escolhido. 150 para definir o primeiro grau e depois por 1.350 para obter o último grau. O que ele fez aqui? Então, veja, pessoal, que a galera, o comitê, pegou esses fatores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e ele colocou pesos, né, porcentagens, e essa porcentagem equivale a 100%, tá? Então, a soma deles tem que ser igual a 100%. Então, 30 mais 20, 50, certo? 50 mais 25 dá 75, mais 5, 80, mais 20 dá 100%. E aí ele multiplica por o número que ele indicou, que era o número mínimo, né? Que é 150. Então 30% vezes 150 deu 45 pontos, deu 350, deu 37,5, e assim ele fez até chegar ao total, que seria 150 pontos. Porque aqui é a parte desse peso mínimo. E aqui na tabela 2, ele fez, agora multiplicando pelo coeficiente máximo, né? Seria pelo número máximo, que era aquele número que foi multiplicado pelo coeficiente de correlação, tá? Que era 9, ele escolheu 9. Então deu 405 e assim a gente tem o mínimo e o máximo. Antes de passar para outro, eu procurei em outras matérias, outros artigos, e a gente tem alguns exemplos também nessa área de avaliação por ponto. Então eu tenho aqui, ó, instrução 20, então eles colocaram aqui, essa ponderação a gente vai fazer, né? Então aqui tem 20, 33, como é que chega que aqui é 20 e aqui é 33, e aqui é 47,
e aqui é 60, e aqui é 73, aqui é 87, aqui é 100. Como é que ele chega a essa proporção aqui, certo? Então isso é o que a gente vai ver daqui a pouco. Mas o mínimo de pontos foi estabelecido pelo comitê, que é 20, e o máximo 100 para o fator instrução. Ele também para experiência, tal, e assim ele vai fazendo aqui que chegue a 100, né? E aqui que chegue a 500. Então isso aqui foi estabelecido pelo comitê lá de avaliação. Porém, esse cálculo aqui ele tem uma complexidade maior, tá? Para chegar essa uma projeção geométrica, tá? Então a gente vai ver daqui a pouco. E outra situação também que ele pode ser feito é através, tá, desse esquema aqui. Por exemplo, o membro A, ele colocou 20, né, pontos, né? Colocou 15 pontos e 25 pontos, e eles fizeram a média dos três para dar a ponderação final, né? Então pode ser feito dessa maneira também, que são os avaliadores do comitê de avaliação, que são as 3 pessoas, certo? Veja que tem que dar 100% tudo, tá? Total 100, tá claro? Então, voltando aqui, e saindo daquele parênteses que eu abri para vocês aí, a gente vem para cá, né? E aí a gente tem, não se assustem, tá? É fácil de compreender porque já tem uma fórmula, tá? Então assim, por exemplo, para o fator instrução, você tem que... É interessante fazer com o software já faz isso, mas você tem que fazer de cada fator. Vamos só utilizar o fator instrução. Então, na tabela anterior, ele disse que instrução, o mínimo, o grau primeiro, no caso, era 45 pontos, né? E o último grau equivaleria a 405 pontos no fator instrução. Como é que ele fez aqui? Ele colocou, a fórmula é n-1 raiz quadrada de b dividido por a, que é igual a esse coeficiente r. Esse coeficiente r, ele é necessário para eu poder fazer o cálculo do primeiro grau para o segundo, do segundo para o terceiro para o quarto, e assim vai até chegar no último grau. Tá claro isso? Então vamos fazer aqui. Então 7 menos 1 dá 6, porque 7? 7 foi o número que você já estabeleceu para o fator de instrução, que era o número de graus, né, no conjunto de fatores, que era 7, né, você designou. E aí, você vindo para cá, tá, você coloca aqui, dá 6, no caso fica raiz sexta, né, talvez assim, de 405 por 45, que vai dar igual a 1,442250. É uma constante. Então, assim, como é que eu vou utilizar aqui? Para eu chegar, eu faço o seguinte: multiplico esse vezes esse é igual a esse. Aí depois eu pego esse vezes a constante é igual a esse. Esse vezes a constante é igual a esse. E assim vai sucessivamente. Tá claro aí? Então, assim, é interessante isso aqui, beleza? Então, é onde ele chegou naquela situação aqui, tá? Certo? Ó, beleza? Então, é interessante vocês observarem isso aqui. Perfeito? Então, tranquilo. E aí, por fim, é o método por comparação de fatores, que é o job comparison. Vamos achar que é assim. Então, utiliza o princípio do escalonamento, né, aquele do primeiro que a gente viu. É um método analítico, uma vez que os casos são comparados através de fatores de avaliação, a partir da escolha dos 5 fatores, a saber, requisitos mentais, habilidades requeridas, esforço físico, condições de trabalho e responsabilidades. É realizado o escalonamento dos cargos e dos salários, levando em consideração a pesquisa de mercado para manter o equilíbrio interno e externo. Os cargos são dispostos em linha e os fatores em coluna, e devido à sua dificuldade de aplicação, resultados
não muito confiáveis, tornou-se um método que é pouco utilizado. Então, eu não quis entrar no detalhamento desse método, porque o método por pontos ele já é um pouco bem mais complicado. Até passei um bom tempo estudando ele para tentar passar para vocês com maior segurança, né? E esse método aí ele não é muito usado, ele é complexo, mas enfim, não vamos entrar no detalhamento. Se vocês quiserem conhecer mais um pouco, coloca aí no Google, coloca na internet método por comparação de fatores, vocês vão ver alguns exemplos e dali vocês se aprofundam nessa metodologia aí, beleza? Então, galera, quero agradecer a aula de hoje, certo? Era um pouquinho complexo, houve alguns erros, desculpe os erros aí, não quis editar toda a aula, mas enfim, vou corrigir depois e passo para vocês o PDF com todos os slides, agora corrigido. E eu queria informar que a gente está no caminho certo, espero que vocês estejam se dedicando às aulas. Eu vi uma reportagem hoje não, né? Alguns dias atrás, interessante, sobre as profissões que vão ficar em evidência depois da pandemia. E eu queria compartilhar com vocês aqui, né? Olha, as 10 profissões, tá? Isso aqui é uma reportagem aqui, ó. As 10 profissões que devem estar em alta pós-pandemia e as habilidades para consegui-las. E por incrível que pareça, galera, se vocês se dedicarem a essas aulas que estou passando para vocês, olha aqui, ó. Vou deixar até alto aqui. Olha só. O que é que tem aqui? Profissional de recursos humanos. Então bota fé, estuda direitinho. Não é gestor de recursos humanos. Então, assim, é um profissional que trabalha no departamento. Então, da maneira e do nível de conhecimento que você absorveu nas nossas aulas, creio que você é um fortíssimo candidato para ocupar uma vaga dessa, tá? Então, assim, boa sorte aí para vocês e até a próxima aula aí, tá bom? Tchau, galera. Até mais.